Casa do Senhor. Espero encontrá-lo bem aqui nessa manhã de domingo, manhã para Cuiabano, manhã fria, né? Uma manhã diferente, um domingo que amanheceu com o tempo fechado. Bom dia, pessoal que está em casa também, estamos ao vivo. Esse é o último domingo do mês de junho de 2020. Mas a palavra de Deus é algo tão maravilhoso, né? Tão poderoso, que a mensagem fica gravada. E eu acredito que isso já deva ter acontecido com você. Ela ultrapassa os limites da barreira do tempo, do espaço. E às vezes a gente escuta na internet uma mensagem lá de 1900 e alguma coisa. E aquela mensagem ela é tão oportuna como se você estivesse ouvindo ela agora. Você diz, caramba, mas faz tanto tempo que isso aqui foi gravado e Deus está falando comigo, né? Faz tanto tempo que isso aqui foi dito, foi pregado, ministrado e Deus alcançando o meu coração. A minha oração é que Deus alcance o seu coração aqui, em nome de Jesus, amém, gente? Deus te alcance, Deus trate com você, mas Deus também trate com aqueles que estão nos assistindo, seja ao vivo, por isso que eu já datei o vídeo, mas seja também, sei lá, quando você estiver assistindo, que essa palavra seja oportuna, alcance a sua vida, alcance o seu coração, e que você leve daqui aquilo que você veio receber em nome de Jesus, amém? Irmãos, lá no Salmo 23, mesmo conhecendo, vamos abrir, só para a gente lembrar, vou fazer uma introdução curta aqui, e o Espírito Santo vai me ajudar, e eu tenho declarado esse domingo de hoje, como sendo um domingo do encontro com Deus, um domingo de encontro com o Senhor, não porque simplesmente eu marquei, eu simplesmente assinei, eu quero, não é só isso, claro que eu também quero, né? Mas eu penso que o próprio Deus deseja que nós nos encontremos com Ele, e sabendo disso, partindo dessa verdade, nós podemos explorar essa palavra, apertar esse texto. Eu tenho certeza que Deus vai tratar com a gente hoje, mas eu queria muito que você entendesse o desenvolvimento, né? Nós vamos fazer uma introdução rapidinho, algumas coisas a gente já sabe, outras a gente já conhece, já ouviu, e aí nós vamos chegar então no ponto de hoje, no recado do Espírito Santo para nós hoje. Um tempo atrás eu li aqui o Salmo 23, eu li aqui na igreja, um culto que eu fiz aqui, e o Salmo 23 é um salmo muito conhecido, né, que a gente já tem declarado, que já virou adesivo de para-choque, placa de casa. E o que é que diz o Salmo 23, igreja de Jesus? Vamos lá, versículo 1. O Senhor é o meu pastor. O que acontece? Nada me faltará. Vamos tentar mais uma vez? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus. Quando nós passamos por esse salmo, a gente entendeu, um tempo atrás aqui na igreja, que nós precisamos fazer do Senhor o pastor da nossa vida, que nós não podemos terceirizar esse serviço. Algumas coisas podem ser terceirizadas. O que é terceirizar alguma coisa? É você mandar outra pessoa fazer no seu lugar. Às vezes você manda, às vezes você pede, às vezes você até paga uma pessoa para fazer alguma coisa no seu lugar. Então você está terceirizando o serviço. Algumas coisas podem ser terceirizadas, outras não podem ser terceirizadas. Eu lembro que quando eu falei um pouquinho sobre isso aqui na igreja, eu citei o exemplo de Davi, de 2 Samuel 11, não precisa abrir, só estou lembrando você, quando era a época dos reis saírem para a guerra. Você lembra desse texto? Era a época em que os reis saíam para a guerra, segundo Samuel 11, e o Davi ficou em casa, o Davi ficou em Jerusalém, o Davi ficou no palácio. E o que se desenrola depois disso foi a queda de Davi. O Davi cai com uma mulher chamada Batseba, que já era casada, e tem ali um desenrolar ali, ele manda matar o marido dela, enfim, tudo porque ele terceirizou, ele mandou Joabe lutar no lugar dele. Tem coisa, tem batalha que é você que tem que lutar. Tem luta que não adianta você querer mandar alguém no seu lugar, mandar alguém representar você, mandar alguém guerrear por você. Por exemplo, seu casamento foi Deus que te deu, é uma aliança que Deus te deu, é uma aliança que você fez, guerrei por ela. Filhos, a Bíblia diz que eles são herança do...
Herança do Senhor. Flechas na aljava do valente. Que bonito, eu amo demais esse texto, irmão. O que é aljava, né? A aljava é aquele canudo que o arqueiro usa, onde ele guarda as flechas. E a Bíblia diz que os filhos são como as aljavas, a flecha na aljava do valente. Por quê? Eu entendo que a flecha está ali, mas ela não foi feita para permanecer ali por muito tempo. O momento que você necessitar, você vai ter que pegar aquela flecha, colocar no arco e dizer: filhão, vai com Deus, papai te ama. E aí você tem que crer na educação que você deu, você tem que crer no Deus que você serve e orar para que a sua flecha acerte no alvo, acerte na vida, acerte na mosca e traga alegria para você. Diga glória a Deus, irmão. Por isso que eu gosto demais desse texto. Mas tudo isso para mostrar para você que não dá para terceirizar algumas guerras. Algumas decisões são pessoais, intransferíveis. Você não pode passar isso para outra pessoa. Eu também tenho compreendido, irmão, que com base nesse texto, Deus deseja ser o nosso pastor. E como é que eu faço do Senhor o meu pastor? Eu também expliquei aqui que lá em João 10, o resumo, a frase que fica verdadeira do princípio ali é: a ovelha ouve a voz do seu pastor. Vamos repetir essa frase? A ovelha ouve a voz do seu pastor. Isso é o que a gente entende lendo João 10, do verso 1 até o verso 4. Para Davi dizer então, o Senhor é o meu pastor, quer dizer que ele havia feito do Senhor o Deus dele. E como é que ele fez isso? Ouvindo a voz do Senhor. E onde é que está a voz de Deus, igreja? Na palavra dele. Quando nós decidimos ouvir essa voz, quando nós decidimos obedecer essa palavra, nós estamos fazendo do Senhor o nosso pastor. E olha o interessante, eu entendo e creio do fundo do coração que Deus quer ser o seu pastor, que Deus quer ser o meu pastor, que Ele deseja se revelar a nós. A prova disso está em Jeremias 29, 13. Vamos ler esse versículo? Jeremias capítulo 29, o versículo é o de número 13. Jeremias está mais ou menos no meio da Bíblia, né? Se abrir no meio vai cair em Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. Capítulo 29, o versículo é o de número 13, que diz assim, esse aqui é um texto daqueles que a gente tem que deixar guardado, né? O que diz aí, Jeremias 29, 13? E buscar-me-eis, e me achareis, diga a igreja, quando? Quando me buscardes, de todo o vosso coração. Quer dizer que existe sim a possibilidade de nós termos um encontro com o Senhor. E quando é que um encontro com o Senhor a gente consegue obter, a gente consegue ter um encontro com Deus? Quando nós buscamos a Ele. Buscamos Ele de qualquer maneira, irmãos? Não. Nós precisamos buscá-lo como? O que diz o texto? De todo o coração. Coração inteiro. Você tem que colocar o coração completo nessa busca. Mas a boa notícia é: Deus deseja ser achado. Ele deseja ser encontrado. Eu me lembro, também mencionei aqui, acho que foi aqui, que quando os meninos lá em casa, tenho 2 meninos, vocês já conhecem ele, o Samuel e o Gabriel, e a gente brincava o tal do esconde-esconde, né? Eu me lembro que uma vez, e nessa brincadeira, eu penso que o legal da brincadeira é ser achado, é ser encontrado. Eu lembro que uma vez eu me escondi tão bem, que aí os meninos desistiram de me procurar. Aí quando depois de passou lá 15 minutos, já 20 minutos que eu estava escondido, eu estou vendo um silêncio dentro de casa. Eu falei, cadê meus filhos, gente? Aí eu saí do esconderijo, tudo na sala, assistindo televisão, desenho. Eu falei, mas peraí, nós não estamos brincando de esconde-esconde? Ah, pai, está muito difícil de encontrar. E eu penso que como pai, o Senhor Deus não quer que seja difícil encontrá-lo.
Eu penso que Deus se esconde para ser achado. Ele deixa lá, aquele pai que deixa um pé para fora da cortina, a cabeça um pouco aparecendo assim, atrás do sofá, porque ele quer ser achado. Por que eu creio nisso? Porque se Deus não quisesse que você o encontrasse, você nunca iria encontrá-lo. Se Deus quisesse se esconder mesmo da gente, irmão, mas você podia fazer o que você quisesse, que você jamais encontraria Ele, mas Ele deseja ser achado. Mas por quem Ele quer ser achado? Por aquele que o busca de todo o coração. Então está aqui uma tarefa, nós precisamos buscar a Deus de todo o coração. Também disse um tempo atrás aqui, que vocês estão percebendo que eu estou correndo um pouquinho, fique em paz, eu já vou chegar no texto principal, eu preciso só ganhar um tempinho aqui. Eu também mencionei um tempinho aqui atrás, uma frase que particularmente vem ardendo no meu coração até hoje, que está lá em Romanos no capítulo 12, tudo isso, irmão, a gente vai precisar para entender a mensagem de hoje, tá? Vamos lá, Romanos 12, verso 1 e 2, vamos ler esses dois versículos e vamos lembrar da frase, né? Lembrar, eu entendo que tem coisa que o Espírito Santo traz e nos ensina como novidade, mas eu entendo também que tem coisa que o Espírito Santo nos faz lembrar. Ele já disse, ele já falou, ele já ensinou, mas às vezes ele deseja nos lembrar, nos fazer lembrar. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, certeza que você conhece o texto também. Diz assim, Romanos 12, versos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, então o texto, o recado, o pedido são para os irmãos, né? Pela compaixão de Deus. Eu me lembro que até disse aqui, gente, você já pediu para alguém alguma coisa? Pelo amor de Deus, não sei se você vai lembrar disso, olha, eu te peço, pelo amor de Deus, quer dizer que o pedido é muito importante. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Qual é o pedido? Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que você se apresente diante de Deus, que você sacrifique a sua carne, que você faça morrer o seu eu. A Bíblia diz, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Cristo. Aí vem o verso 2, quero destacar ele, e não vos conformeis com este mundo, mas, lê comigo agora por favor, mas, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. De novo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Só mais uma vez, irmão, mais alto. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que, igreja? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Você quer experimentar a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, oh glória, a vontade de Deus é agradável. Como é que eu experimento o que Deus tem para a minha vida? Como é que eu faço isso? Tendo a minha mente renovada, sendo transformado pela minha maneira de pensar. E aí eu queria que você anotasse uma frase que eu já soltei aqui na igreja. A frase é: mente renovada, vida transformada. Vamos repetir essa frase? Bem alto, capricha aí para mim, vai. Mente renovada, vida transformada. Só mais uma vez, não se irrita com o seu pastor, vamos lá? Mente renovada, vida transformada. E o que isso quer dizer? O que eu quero dizer com essa frase? Toda transformação, igreja, olha aqui para mim um minuto, ó, começa aqui. Toda mudança, até aquelas que nós desejamos no corpo, até mudanças que a gente quer no corpo, como por exemplo no nosso físico, tudo começa aqui. Eu digo isso para você porque eu já conheci um colega meu, fora do país mesmo, que fez uma cirurgia bariátrica, aquela de redução do estômago, né? Porque é bem grande, aquela obesidade grande que ele tinha, e ele fez para poder emagrecer. Só que
ele não mudou aqui. Irmão, quase morreu, não por conta da cirurgia. Ele fez a cirurgia foi um sucesso, só que aqui na cabeça dele, ele não estava pronto. Ele queria continuar comendo como se tivesse o mesmo tamanho do estômago de antes. Quase morreu, porque toda mudança começa onde? Aqui. Se você não mudar primeiro aqui, não adianta. Não adianta qualquer passo, não adianta curso, não adianta campanha, não adianta você, não, vou fazer com um ato de fé. Você precisa mudar a sua maneira de crer, de pensar, de se comportar, e essa mudança começa na mente. Mente renovada, vida transformada. Por que eu quero plantar isso no seu coração? Porque hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu entendo. Ontem à noite, o Espírito Santo trouxe isso no meu coração. Eu entendo que nós precisamos mudar a nossa mentalidade em relação a esse assunto. O tema da mensagem de hoje é o encontro com Deus. Esse é o tema da mensagem de hoje. O dia em que o próprio Deus marcou o encontro conosco. O encontro com Deus. O encontro com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Quantos gostariam de ter um encontro com Deus? Dá uma balangada assim, igual a gente fala aqui. Pronto, eu quero ter um encontro com Deus. Eu quero ter um encontro com Deus. É óbvio que, falando assim, eu entendo que muitos de nós, para não dizer que a maioria de nós, tivemos um encontro pessoal com o Senhor. E partindo do ponto em que nós já encontramos o Senhor, que nós somos do Senhor, entregamos a nossa vida ao Senhor, eu gostaria que você entendesse que esse encontro e esse relacionamento, ele deve ser pessoal. Ele precisa ser pessoal. Abra sua Bíblia em primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2. Enquanto você vai abrindo aí, deixa eu te explicar uma coisa, vai abrindo, 1 Timóteo 2. Uma das coisas que essa pandemia tem mostrado, e olha o que eu vou falar, é pastor, eu sou pastor, então eu estou repreendendo aqui agora todo espírito de confusão, amém? Ixi, de novo, amém? Está repreendido todo espírito de confusão. Pior do que não entender, é entender tudo errado, irmão. Então presta atenção no que eu vou falar agora. Uma das coisas que essa pandemia trouxe, foi nos revelar que muitas pessoas, mesmo na igreja, elas têm dificuldade de ter um relacionamento pessoal com Deus. Muita gente acredita que se relacionar com Deus só é possível dentro de uma igreja. Vocês entenderam o que eu falei agora? Que só é possível ter intimidade com Deus dentro da igreja, dentro de um prédio, dentro de um lugar físico. E quando a gente passou por momentos em que a porta da igreja está fechada, e agora? Ai meu Deus, misericórdia. Irmão, eu sou pastor, pelo amor de Deus, vir na igreja é muito bom. E eu como pastor quero é que você venha. Eu quero, é bom demais a gente ter comunhão aqui entre os irmãos. Mas o estar na igreja é um momento de comunhão com Deus, é verdade, mas um momento também de comunhão entre nós, onde nós buscamos a Deus juntos, amém ou não amém? Onde nós recebemos do Senhor, onde nós somos orientados da paz de Deus. Só que uma vida com Deus, ela não se resume em ir a um prédio. Você pode dizer amém? Uma vida de intimidade com Deus não pode se resumir a frequentar um local físico, uma placa. Não pode, mas 1000 vezes não. Esse entendimento precisa ser renovado. E a hora em que a gente conseguir renovar esse entendimento, a nossa vida vai ser transformada. Mente renovada, vida transformada. Quando a gente consegue entender que o meu relacionamento com Deus não está atado, amarrado a frequentar um local, um prédio fisicamente, e eu não estou, repito, pelo amor de Deus, dizendo, não precisa vir na igreja. Não,
tem que vir, a Bíblia fala sobre isso, tem que congregar. É bom, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? A casa do Senhor. Está tudo na Bíblia. A Bíblia chega a dizer, não deixando a congregação, não deixando de congregar, como é costume de muitos de nós, de vós, no Novo Testamento. Então, tudo isso é texto bíblico, mostrando e apontando a importância de você encontrar um lugar para ter comunhão com os irmãos. O ponto é, se relacionar com Deus é só isso? Não. Amém ou não amém, irmãos? Se relacionar com Deus é só isso, é só estar num ambiente onde eu tenho mais pessoas que creem em Jesus, e aí então na hora que termina o culto, daqui a pouco vai terminar, o meu relacionamento com Deus acabou, a minha intimidade com o Senhor agora é só domingo que vem. Não, 1000 vezes não. Nós precisamos manter um relacionamento diário com o Senhor, partindo do ponto da verdade que a igreja não é o tijolo, a igreja não é o prédio, nós somos a igreja de Cristo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Diga, eu sou a igreja de Cristo. Nós precisamos ter uma comunhão pessoal íntima, diária. Isso não pode ser transferido, isso não pode ser terceirizado. O Senhor precisa ser o seu pastor, e não apenas Deus. Eu sirvo Deus da igreja da graça, isso é loucura. Eu sirvo Deus do pastor William, do X, do Joaquim. Para com isso, pelo amor de Deus. É bom ter pastor, é bom, e repito, eu sou pastor, e aqui, meu Deus, eu tenho que defender a classe. É muito bom você ter alguém para orar por você, para poder te aconselhar, para poder lutar as suas guerras, cobrir a sua vida de oração, te apacentar. Tudo isso é bíblico, mas isso não substitui a sua intimidade, o seu encontro pessoal com Deus. Você precisa ter um encontro pessoal direto com o Senhor. E isso pode, vou até melhorar o pode, e isso deve acontecer, ainda que sem a figura de um outro intermediador, pastor, líder, o irmão, a irmãzinha do reteté, o profeta que revela as coisas para você, que você liga para ele e diz, casa, não casa, descasa. Eu estou falando que você hoje tem acesso a Deus. Fala amém, igreja. E você não pode substituir isso, terceirizar isso. Esse entendimento nosso precisa ser renovado. E quando esse entendimento é renovado, a nossa vida é transformada. E quando a nossa vida é transformada, Romanos 12 diz que nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Uma coisa puxa a outra. Vem comigo, 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 1, para a gente entender o contexto, tá? 1 Timóteo, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz assim, vamos com calma agora que eu cheguei, pelo menos no início do texto de hoje, o Espírito Santo vai até onde, a gente vai até onde o Espírito Santo deixar. O 2 diz assim, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. O que está escrito aqui de forma resumida? Eu quero admoestar, eu quero encorajar vocês, eu quero falar com vocês, eu quero tocar o coração de vocês, incentivar vocês a orar por todos. Orem por todas as pessoas, amém? 2, em especial, por quem? Pelos reis e por todos que estão em eminência. O que é eminência? Que estão em evidência, que estão em autoridade, que estão em posição de autoridade.
Para que a gente tem que orar por eles? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Por quê? Versículo 3: porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Parou? Olha um minuto para mim. Só vou abrir um parênteses aqui na mensagem, não é o tema de hoje, mas nós vivemos dias muito difíceis, não só em relação à pandemia, mas em relação a conflitos, ideologias e extremismos, mesmo dentro da igreja, envolvendo política, envolvendo posições partidárias. E nós somos de que lado? Nós somos do lado de Deus, nós somos do lado da palavra, nós somos o povo do Senhor. E eu estou dizendo com isso, não é que o povo de Deus não se envolve com essas questões, o que eu estou dizendo é que o povo de Deus, o melhor envolvimento que um crente pode dar, é orar pelas autoridades. Eu vi, só vou um parente, já volto para o tema de hoje. Eu vi um post um dia desse que me deixou muito preocupado. Uma determinada cantora famosa aqui no Brasil, evangélica, e eu tenho ela como mulher de Deus, e ela estava simplesmente, colocou um texto, o texto de Romanos, que fala que nós devemos, toda autoridade foi constituída por Deus, e nós devemos orar pelas autoridades, pedindo oração pelo presidente, que hoje, no caso, não sei quando é que o pessoal vai ouvir esse vídeo, é o presidente Bolsonaro. Hoje é ele o presidente do Brasil. E aí, queridos do céu, pelo amor de Deus, e eu estou falando de crente, porque do mundano você espera, você nem espera, mas do crente, pelo menos educação você espera. O que ela está pedindo? Oração pela autoridade. Ela não está perguntando se você votou ou não votou, se você gosta ou não gosta, se você é PT, se você é PDT, se você é PC, que. Irmão, não é esse o caso. Se você é crente, você tem que orar pelas autoridades, ponto, é só isso. Se você quer orar diferente, você pode até orar, meu Deus, tira ele, não presta. Irmão, mas ora. A posição do cristão é de oração pela autoridade, é essa. Meu Deus, dá juízo, dá entendimento, meu Deus, dirija ou não dirija, sei lá como é que você vai orar, mas ore. Você não é de Deus, você não é de Jesus, as autoridades precisam serem cobertas de oração. Você pode dizer amém? É só isso. Eu não estou falando quem é a favor, quem é contra, quem está do lado, quem não está do lado. A questão não é essa. O texto aqui está dizendo: ore por aqueles que estão em eminência, aqueles que estão providos de autoridade. Por quê? Por que a gente tem que orar por eles? Olha o versículo 2, irmãos: para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, gente. Para a gente viver bem nesse Brasil, vamos orar por aqueles que nos representam, em todos os poderes, seja o governador daqui, seja o prefeito da cidade, quer você goste ou não, isso é outra coisa, quer você seja desse partido ou não, isso é outra coisa, é uma autoridade, chegou lá, precisa de oração, ore por ele, ore por ela, ore por todos. Para quê? Para a gente viver bem, irmãos, para a gente viver em paz, para a gente viver bem nesse Cuiabá, para a gente viver bem no estado do Mato Grosso, para a gente viver uma vida quieta e sossegada no nosso Brasil. Você pode dizer amém, irmãos? É isso que o crente tem que fazer. Diga glória a Deus. Fechou o parênteses, não estou falando de política, estou falando de oração. Voltamos para a mensagem. Porque no versículo 3, isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Aí vem o 4. Destaque para o 4, sublinhe o 4, faça alguma coisa em nome de Jesus no versículo 4, pedido do seu pastor, põe uma flecha, uma seta, um marca-texto, faz alguma coisa. O que diz o 4? Lê comigo em alta voz: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque há um só Deus e um só mediador
entre Deus e os homens. Como é o nome dele? Jesus Cristo, homem. Amém? Vamos de novo, isso é importantíssimo. Esse aqui é o núcleo da mensagem de hoje. Vamos de novo? Versículo 4. O que Deus quer? Ele quer que todos os homens se salvem e conheçam a verdade. Aqui então já cai aquela ideia de que, não, fulano nasceu para ir para o inferno. Que conversa que é essa? A vontade de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus é que todos conheçam a verdade. Um dia Deus vai preparar, o Espírito Santo vai deixar, e aí a gente entra aqui no mérito de outros temas, como predestinação, como essa questão de uma vez salvo, sempre salvo. Depois a gente trata desse assunto. Mas para nós hoje, o que a Bíblia está dizendo? O que Deus quer? Qual que é o desejo de Deus? Que todo mundo seja salvo. Agora, olha o detalhe: todo mundo vai ser salvo? Não. Puxa, isso já não fala bastante com a gente? Ah, pastor, mas Deus não quer? Deus quer que todo mundo seja salvo e que todo mundo conheça a verdade. Infelizmente, nem todo mundo irá conhecer a verdade. Nem todo mundo receberá o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e será salvo. É triste. A nossa parte é pregar essa verdade a todas as pessoas. A nossa parte é levar o Evangelho a todas as pessoas. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. A nossa parte é pregar. Vocês estão entendendo, pessoal? Tudo que eu estou falando é Bíblia. Quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16. Quem não crê será condenado. Então tem quem recebe e crê, e tem quem recebe e não crê. Não acredito nisso. Eu não quero isso. Mas a vontade de Deus é mandar ele para o inferno? Não, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Aí vem o versículo 5. Se o 4 merece destaque, pelo amor de Deus, o verso 5, então, nem sei o que você tem que fazer com ele, irmão. Faz um quadro na sua casa. O que diz o 5? Vamos ler em voz alta o 5? Porque... Não, peraí, vamos tentar de novo. Vamos lá, capricha, enche os pulmões. Aumenta 10% o volume da tua voz no 5. Vamos lá, mesmo com máscara. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Diga para mim o nome dele, a Bíblia cita: Jesus Cristo, homem. Para aí. O mediador é Jesus Cristo. Um só mediador, Jesus Cristo. De novo, um só mediador, Jesus Cristo. De novo, Jesus Cristo. É importante frisar isso. Primeiro a gente precisa definir o que é mediador, né? Senão a gente gasta um tempo aqui, um culto inteiro falando, um mediador só, um mediador só, um mediador só. Aí você sai da igreja, tem um mediador. E o que é o mediador? Isso é um negócio aí, que tem um só. Coloca aí a definição do que é mediador para a gente, por favor. Põe no telão aqui, todo mundo lê. Pelo menos quem está aqui na igreja, não sei se você consegue ler daí, eu vou ler para o pessoal que está em casa. O que é um mediador? É um cargo, a princípio um cargo, de determinado indivíduo, de determinada pessoa, que serve como um intermediário entre duas partes distintas. Ele faz uma intermediação, que normalmente duas partes se opõem. Uma parte não está falando com a outra parte. Em juízo, normalmente isso acontece muito. A busca de um mediador para ver se consegue encontrar um consenso entre as duas partes. E os dois não se entendem, não há relacionamento, não conseguem mais contato, intimidade, não conseguem se entender. Então o mediador entra em cena e começa a
Não, mas vamos melhorar isso aqui, ele falou isso e tal, se você puder fazer, não, tudo bem, eu chego até aqui. Aí ele chega no outro e diz, não, ele falou que até aqui dá, para com isso, chega até aqui, vamos ver se a gente encontra uma coisa, e ele fica intermediando uma situação. A definição segue dizendo que o mediador, ele tem um papel de intervir na comunicação entre partes conflitantes, com o objetivo de chegar a um acordo, uma conciliação. Quando a Bíblia diz que há um único mediador entre Deus e os homens, a gente tem que partir do ponto de que a gente estava mal na fita, irmãos. Fala amém, irmãos. A gente estava mal na fita, não tinha acesso a Deus, nós estávamos com um relacionamento de intimidade com o Senhor comprometido. É importantíssimo você entender isso. Nós não fomos criados assim. Quando Adão foi criado, ele tinha relacionamento direto com Deus. Não havia a necessidade de um mediador. A Bíblia diz que no final de cada tarde, Deus descia no jardim do Éden para passear com Adão. Olha o nível de intimidade que esse homem tinha com Deus, batendo papo com Deus na viração do dia. Que coisa fantástica. Até que o pecado entrou no mundo, através da obediência de Adão. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, e destituídos, separados estão da glória de Deus. Então o pecado, Isaías 59 diz, ele, não é que a mão de Deus está encolhida, ou Deus é surdo, mas é como se o braço do Senhor encolhesse, o Senhor, os ouvidos estivessem agravados, porque Isaías 59 diz, os ouvidos não estão agravados, os braços não estão encolhidos, mas os pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. O pecado é uma praga, pecar é errar o alvo, pecar é se distanciar do Senhor, pecar é perder o propósito. Tudo que Satanás quer é que você se distancie do Senhor. Quanto mais longe de Deus, mais difícil falar e ouvi-lo. Isso é importante. Esquece esse negócio de telefone, de rede social, esquece isso. Imagine que você tenha que falar comigo. Ora, quanto mais perto de mim você tiver, melhor será a nossa comunicação. Você pode falar até mais tranquilo, você pode até falar num tom de voz mais baixo. Se você estiver então do meu lado, você pode até sussurrar que eu vou ouvir, porque você está tão perto de mim. Agora, se você estiver longe, chega uma distância e você tem que gritar para eu poder ouvir. E se estiver muito longe, nem gritando eu vou conseguir te ouvir. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quanto mais perto do Senhor, maior intimidade. Você fala, e para mim o que é mais importante, você consegue ouvir o Senhor sussurrar. Quanto mais estreita for essa comunhão, você consegue ouvir o Senhor tratar com você. Você pode dizer glória a Deus por isso? Essa é a vontade. Gente, sempre foi desde o Éden, desde o princípio. A vontade de Deus é ter um relacionamento direto com o homem. Sempre foi. Sempre foi. Mas olha o problema. O problema é que a gente terceiriza o que não pode ser terceirizado. E com o surgimento da igreja nestes moldes, a atenção, abre bem os olhos, dá uma balançada na cabeça, porque agora você não pode pescar. Se você bobear agora, você vai me entender errado, aí enrola tudo, entope o negócio. Estão olhando aqui para mim, ó. Com o surgimento da igreja nesses moldes,
E é bom você poder contar com alguém para orar por você, tudo isso é importante. Eu repito, eu não estou desvalorizando isso, isso é importante. Nós acabamos terceirizando algo que não pode ser terceirizado, que é um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus Cristo, que é Deus, o único mediador com o Pai. E aí nós fazemos isso como? Quando a gente encontra alguém de oração, a gente diz: ora você por mim. Mas no fundo, a maioria, eu não estou dizendo, não estou falando que isso é absoluto, tem exceção, amém, igreja, tem exceção. A maioria das pessoas que, quando fazem isso, não, ora você por mim, eles estão dizendo: vai você diante de Deus por mim. Enquanto você vai, eu descanso. Vocês estão compreendendo? O ideal é: me ajuda em oração, porque eu também estou em oração, eu também estou na fé, eu também estou falando com Deus, eu também tenho vida com Ele, eu também falo com Ele direto. Mas de vez em quando a gente recebe uns pedidos de oração que para mim são um alerta de que a nossa mente precisa ser renovada. Um dia eu recebi não foi aqui não, tá, irmãos? Mas, e claro que eu não vou contar a casa daqui, eu tenho que contar a casa de onde eu já passei, né? Mas um dia eu recebi assim, que a pessoa falou para mim assim: ô pastor, ora aí por mim, porque o senhor sabe, né? O senhor é assim com o homem lá em cima. O senhor é assim com o homem lá em cima. E o senhor está assim com o homem lá em cima. Ora aí, vai orando aí, vai orando aí. Querido, mas Deus quer que você fique assim com o homem lá de cima também. Inclusive Ele morreu numa cruz para você não depender de mim. Fala amém. Agora é a parte que você... Vamos tentar de novo? A gente vai ensaiando, vai ficar legal. Ele morreu numa cruz para que você não dependesse de mim. Amém. Exatamente isso que eu disse, irmãos. Isso significa então que não precisa de igreja, não precisa de pastor. Já entendeu errado, está repreendido, espírito de confusão. É bom ser pastoreado, mas a sua comunhão com Deus não pode depender de um outro mediador que não seja quem? Jesus Cristo. Entre você e Deus não está o pastor William, não está uma instituição, Igreja da Graça. Tudo isso não está entre você e o Senhor. A única coisa que deve estar entre você, o único mediador entre você e Deus é Jesus Cristo. Então quando a gente ora, a gente não ora assim: Pai, eu entro na tua presença em nome do pastor William. Se você ora assim, você está doido. Pai, eu entro na tua presença em nome da Igreja Internacional da Graça de Deus. De onde você veio? Está maluco? Como é que nós oramos, igreja? Pai, eu entro na tua presença em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele mesmo disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem como você ter acesso a Deus se você só acredita numa instituição. Se todo o relacionamento que você tem é com um pastor, querido, desculpa, você não tem um relacionamento com Deus. Se todo o relacionamento de intimidade que você conhece é com uma igreja, meu Deus, é com um prédio, é com uma placa, é com uma liderança, você está frito, mal na fita. Seu entendimento tem que ser renovado, e sua vida será transformada, e você entenderá a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Quando é que isso acontece? Quando o nosso entendimento é renovado. E nesse ponto eu penso que muita gente, eu estou falando com a igreja de Jesus, aqueles que estão aqui, aqueles que estão acompanhando essa transmissão, eu penso que o nosso entendimento tem que ser renovado. Repito, é bom ter alguém orando por você, é maravilhoso. É bom ser pastoreado, é maravilhoso. Eu podia fazer um culto, quem sabe eu ainda faço, só sobre a importância de você ter alguém sobre a sua vida para orar por você. Mas esse alguém não é mediador entre você e Deus, ponto, esse é o ponto.
Esse alguém não substitui a necessidade de um relacionamento íntimo com Ele. Esse negócio de pastor, ora aí que eu estou aqui em casa, né? E o pastor está lá no monte orando por mim. E não tem nada contra monte não, meu irmão, é muito bom, é gostoso. O que eu estou dizendo é que qualquer outra coisa não pode substituir a necessidade minha de ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Vocês compreendem isso, gente? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus, assim, balança a mão só para alegrar o pastor, amém ou não amém? Único mediador, fala para mim, igreja, o nome dele? Jesus de Nazaré. Depois, no culto das 18, eu vou continuar isso, por conta do nosso tempo. Não dá tempo de eu continuar agora, mas no culto das 18 eu vou continuar essa mensagem. Eu vou dar um exemplo, depois se você, claro, você já veio, vocês que estão aqui, já vieram aqui no culto da manhã, você pode acompanhar o das 18 pela internet, né? Você pode depois ver, vai ficar gravado no Facebook, no meu YouTube lá, no canal William Sodré. Eu penso que vale a pena, se essa linha de mensagem, se isso tem tratado o seu coração, eu vou te mostrar um grande exemplo do que eu estou te falando é verdade dentro da Bíblia. Mas agora eu quero orar por você, orar junto com você. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Valério, deixa mais frio aqui para mim. Aqui você pode deixar frio. Aqui pode, congela o negócio aqui. Queridos, vamos falar com o nosso mediador? Vamos falar com Deus através de Jesus? Vamos à presença do Senhor através de Cristo? Você percebe que o fato de nós entrarmos diante do Pai, não é que isso é possível porque a gente está numa igreja, você entende isso, irmão? Não, eu consigo falar com Deus porque agora eu estou na igreja. Não é isso. Qualquer lugar que você estiver, Jonas conseguiu falar com Deus na barriga de um peixe. Qualquer lugar que você estiver, ainda hoje, pós-Cristo, depois que Jesus morreu numa cruz por nós, qualquer lugar que você estiver, você pode fechar os teus olhos e dizer: Pai, eu entro na tua presença, em nome de... Na presença do Pai você estará. Glória a Deus. Não vamos terceirizar isso, irmãos. Não vamos colocar essa responsabilidade em cima de outra pessoa. Intimidade com Deus é pessoal, intransferível. Coloca a mão no coração. Meu Deus, nós te damos honra, nós te damos glória, nós exaltamos e glorificamos o teu nome aqui nesse lugar. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe de uma maneira poderosa, nos permitindo ter o nosso entendimento renovado. É verdade, Deus, que em muitas áreas, em muitas situações, em muitas coisas, nós precisamos ter uma mente renovada, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, mas meu Deus, hoje o Senhor tem nos apontado algo muito importante. A nossa mentalidade tem que começar a mudar a partir desse ponto. Só existe um mediador entre Deus e os homens. Eu não preciso de outra pessoa ou qualquer outra coisa nesse lugar. Na verdade, qualquer pessoa ou coisa que eu coloque nesse lugar, eu vou estar quebrando, meu Deus, esse princípio. Eu vou estar, meu Deus, colocando outra coisa, outra pessoa num lugar que deve ser ocupado pelo único mediador, que é Jesus. E o nome disso é idolatria. Quando isso é substituído, quando eu coloco um pastor no lugar do mediador, quando eu coloco uma igreja, quando eu coloco uma instituição, quando eu vou a um homem, qualquer outro que não seja o Senhor Jesus Cristo, homem, eu faço dele mediador, eu faço dele caminho, eu faço dele verdade, eu faço dele a ponte, eu faço dele a estrada que me leva ao Pai. Meu Deus, eu estou com entendimento precisando ser renovado, eu preciso de ter a vida transformada, eu preciso de ter a minha mente, a minha mentalidade mudada, aberta. Então vem Espírito de Deus, nós precisamos de ajuda. Eu sei que eu prego o Espírito Santo, mas é o Senhor que convence, está escrito isso na palavra, é o Senhor que convence o homem do erro, é o Senhor que convence o homem do pecado, é o Senhor que traz necessidade de mudança para a tua noiva, para a tua igreja, em nome de Jesus. Eu queria que você colocasse a sua mão assim sobre a sua testa, se possível,
e com os olhos fechados diga: Senhor Jesus, muda o meu entendimento, faz-me compreender essa verdade, esse princípio. Há um só mediador entre eu e Deus, há um só mediador, só um, Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quem crê nisso, diga: eu creio. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Eu creio, Deus. Jesus, é Ele, é Ele, é Ele. Glória a Deus. Amém ou não amém, irmãos? Como é o nome dele? Jesus. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Tudo é para Ele, tudo é para a glória dele. Enquanto os irmãos passam aqui na igreja os envelopes de dízimo e de oferta, deixa eu falar com os irmãos que estão em casa. Se você é membro aqui da igreja, para aqueles que não são e se situarem, nós estamos na Igreja da Graça, do bairro do CPA 4, é um bairro de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. A imagem chega em qualquer lugar do planeta, você sabe de onde nós estamos falando, né? Mas para você que é membro aqui da igreja, você já conhece aqui o local, você já é de casa. Ainda que acompanhando de casa durante esse tempo, saiba que você é muito bem-vindo nesse lugar. E você pode continuar contribuindo também de pelo menos duas formas, né? A primeira é você pode passar aqui pessoalmente, a igreja está aberta, e você pode deixar aqui a sua contribuição, seu dízimo, a sua oferta, a sua fidelidade a Deus. A segunda, muita gente tem optado por essa segunda. Você pode fazer um depósito, uma transferência online, né? Hoje muita gente tem feito isso, transferência online, o seu depósito. E só faça um pedido, não esqueça de nos enviar o comprovante, tá? As contas, elas estão, se você está acompanhando a gente no Facebook, aí nos comentários, as contas elas já estão fixadas nos comentários. Você escolhe a melhor conta, o melhor banco para você e faça a sua doação, o seu dízimo, a sua oferta, o seu patrocinador, a sua fidelidade. Continue fiel a Deus. Eu incentivo você nesses dias a continuar caminhando em fidelidade, em obediência à palavra do Senhor. Não deixe de enviar o comprovante da transferência, da fidelidade, para o nosso WhatsApp, que é o 65 que é o DDD aqui de Cuiabá, no Mato Grosso, né? E o nosso número do WhatsApp é o 99255-2568, 99255-2568. Vamos orar para o pessoal que está em casa? Vocês aqui na igreja me ajudam? Levanta a mão assim. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos uma bênção sobre a vida daqueles que estão em casa, acompanhando essa programação, acompanhando esse culto. Daqui nós abençoamos todos vocês, e você em casa diga: eu recebo essa bênção, em nome de Jesus. A igreja de Jesus diga amém. Vamos aplaudir Jesus aqui nesse lugar, Ele merece. Deus abençoe você de casa, tá?